A palavra de Deus em 2 Crônicas 20, 14 ao 18 nos fala: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse: Dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos disse: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e veja a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Olá, tudo bem? Sou o pastor Silvino e deixarei essa mensagem do Senhor para o vosso coração. O tema dessa mensagem, segundo Crônicas 20, 14 ao 18, a vitória de Josafá. Mas antes da mensagem, amados irmãos, amigos, se inscreva no canal, ative o sininho. Quando postar essa próxima mensagem você será notificado. Deixe seu like, clique no sinal de joinha, compartilhe esse canal com seus amigos, seus vizinhos, com seus parentes. Tudo para a glória de Deus. Jesus está voltando e quer te salvar, quer te levar para o céu, você morar com Ele. Portanto, santo, santo é o Senhor. Amém? A maioria dos cristãos pensa na adoração como algo que fazemos quando nos reunimos no culto. Aprendemos que a adoração nos ajuda a suportar as provações e nos capacita para testemunhar. No entanto, você sabia que a adoração também nos ajuda na guerra espiritual? A adoração e louvor ao Deus Todo-Poderoso nos dá vitória sobre o inimigo. No Antigo Testamento, o povo de Deus aprendeu que adoração e guerra andavam de mãos dadas. Repetidamente, lemos sobre situações que as pessoas falharam em adorar a Deus de todo o coração. Como resultado, seus inimigos os derrotaram. No entanto, quando se arrependeram e adoraram verdadeiramente a Deus, Ele sempre lhe deu a vitória. Eles não podiam vencer uma guerra sem adoração sincera. Aleluia. Paulo e Silas conquistaram a vitória quando, nas profundezas da prisão de Filipos, foram libertos por um terremoto. Jonas adorou a Deus no ventre do grande peixe e foi vomitado na praia. A adoração, amados irmãos, nos traz vitória. Verdadeiramente, a adoração e guerra espiritual andam de mãos dadas. Amém? Adoração em guerra, um exemplo no Antigo Testamento. Josafá foi o quarto rei do Reino do Sul, Judá. Seu nome significa Deus é juiz. Ele era filho do piedoso rei Asa. Asa morreu e Josafá tinha cerca de 35 anos quando subiu ao trono de seu pai. Ele reinou por 25 anos. Em 2 Crônicas 22, 9, descreve seu caráter como alguém que buscou o Senhor de todo o coração. No início do seu reinado, vemos que o seu coração se esforçou nos caminhos do Senhor. Oh, glória! Então, o rei Josafá enviou homens por todo o Judá para ensinar a palavra de Deus. E como resultado de seus esforços, o temor do Senhor caiu sobre todas as nações ao redor de Judá e houve paz. Aleluia, que magnífico! Deus abençoou Josafá porque ele fez sua vontade. Mas Josafá, no capítulo 18, ele pisou na bola. Houve a queda de Josafá. Ele deixou de confiar no Senhor, deixou de confiar no seu poder. Ele se fez o que? Se juntou com Acabe. Acabe era um rei desprezível de Israel. Josafá casou com sua filha, que se chama Jezabel.
E esse rei Acabe, ele era um rei idólatra que odiava o único Deus verdadeiro. E esse relacionamento de Josafá com Acabe foi que seu desencaminhamento com relação a Deus. Mais tarde, Josafá se arrependeu de confiar em Acabe e voltou a buscar o Senhor. Um reino em situação desesperadora. Após um período de paz e renovação espiritual, os Moabitas, os Amonitas, os Sírios e outros montaram um grande ataque a Jerusalém. No capítulo 3 de 2 Crônica 20, diz claramente que Josafá temia, porque ele confiou no homem, mas não em Deus. Não há nada de errado em ter medo. Ele sabia que não poderia derrotar seus inimigos sozinho. Porém, desta vez, ele não buscou uma aliança com o homem. Ele propôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Aleluia. O povo do reino reuniu-se para pedir ajuda ao Senhor. Eles vieram de todas as cidades de Judá e vieram buscar o Senhor. Não há nada melhor quando você com problemas do que reunir os crentes para orar e adorar a Deus. Como é maravilhoso as consagrações na casa do Senhor, a reunião de orações, onde Deus nos visita poderosamente. Aleluia. Uma nação humilhada diante de Deus. Esse versículo, em 2 Crônica 20, do 5 ao 9, descreve um poderoso culto de adoração. Imagine um líder da nossa nação, ou seja, um presidente da nossa nação, levando a nação em uma oração nacional. Foi isso que o rei Josafá fez na frente da nação, orou e louvou a Deus por quem ele é, o que ele fez, e o rei sabia que ele poderia fazer. O louvor do rei torna-se um pedido específico. Em essência, ele diz: somos absolutamente dependentes do Senhor. A adoração é uma admissão de dependência ao nosso Deus. Antes, Josafá dependia do malvado Acabe. Agora ele aprendeu a lição. Ele não depende de ninguém, somente de Deus. Um profeta com uma mensagem encorajadora. Naquele dia, Deus falou ao seu povo pela boca dos seus profetas. Hoje ele fala através das escrituras reveladas, da escritura sagrada em nossos corações. Naquele dia, Deus respondeu às orações da nação, falando por meio de um homem chamado Jaziel. Deus disse: não tenha medo, nem desanime por causa desta grande multidão, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Louvado seja o Senhor. Nesta batalha não tereis de pelejar. Prostrai-vos, ficai parado, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Vitórias através da adoração. Josafá inclinou a cabeça com o rosto em terra, e todos se curvaram diante do Senhor, adorando ao Senhor. Então eles se levantaram-se para louvar o Senhor com vozes altas e altas. Que coisa maravilhosa! Eles levantaram-se de manhã cedo para sair e se posicionar como Deus havia ordenado. Josafá os inspirou dizendo: crer no Senhor vosso Deus, e assim sereis estabelecidos. Credes em seus profetas, e prosperarei. Então designou cantores para o Senhor, e que devem louvar a beleza da santidade. Como é maravilhoso o trabalho de levita, né? Que está na posição do Senhor, louvando a santidade de nosso Deus. Que coro poderoso deve ter sido. Eles saíram antes do exército cantando o refrão do Salmo 136. Louvado seja o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A adoração era a sua única arma. A nossa arma é a adoração. Aleluia. Em 2 Crônica 20, 22 diz: e quando eles começaram a cantar e a louvar ao Senhor, o Senhor armou emboscada contra os filhos de Amon, Moabe e Seir, que vieram contra Judá, e eles foram feridos. Quando eles olharam para ver o que Deus havia feito, tudo o que viram foram os cadáveres, nenhum escapou.
Que poder de Deus, que maravilha a providência do nosso Deus para nossas vidas. As bênçãos de Deus, eles não apenas trouxe vitória, ele permitiu que eles usufruíssem dos despojos. Havia tanto que levaram 3 dias para juntar tudo. Eles chamaram aquele campo de batalha de o Vale de Berach, que significa o Vale das Bênçãos. Eles marcharam de volta para casa com alegria, porque o Senhor os fez regozijar sobre os seus inimigos. Esse desfile de vitória estava repleto de instrumentos de cordas, trombetas e harpas, amados irmãos. Todas as outras nações temiam ao Senhor, e Deus fez que o reino do rei Josafá ficasse quieto, ou seja, em paz, e deu-lhe descanso ao redor. Oh, coisa maravilhosa! Adoração e guerra, princípio do Novo Testamento. Estamos envolvidos em uma grande guerra espiritual. Irmãos, a guerra espiritual e não físico. Amém? Em Efésios 6,12 diz: porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. A batalha espiritual não pode ser vencida com as armas físicas, somente através da oração e adoração. 2 Coríntios 10,14 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir fortaleza. Uma das maiores armas do nosso arsenal é a adoração. Adoração em guerra, aplicação para nossas vidas. Adoração nos concentra no Senhor. Quando adoramos verdadeiramente, levamos todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Não podemos adorar e ser tentado a pecar. Não podemos adorar e cobiçar. Não podemos adorar e mentir, odiar, cobiçar e fofocar e enganar. A adoração traz vitória. Funcionou para Israel, funcionou para Pedro, funcionou para Paulo e Silas, para Paulo e Silas, e vai funcionar para nós. Glória a Deus. E a conclusão da mensagem maravilhosa de 2 Crônicas 20: você está lutando em sua caminhada espiritual? Você sente que seus inimigos estão prestes a vencê-lo? Seja qual for a nossa necessidade, a sua necessidade, precisamos adorar. Aleluia. A vitória virá quando adoramos a Cristo. Que Deus fale no teu coração. Que o Espírito Santo de Deus dê entendimento dessa mensagem. Somente adora o Senhor. Que Deus mais agirá por ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.